Vamos começar falando aqui, eu vou comentar alguns componentes, né, que vão fazer com que a gente erra, né, na nossa prescrição de exercício. Além de não utilizar, o que é importante, não utilizar as variáveis de treinamento que tem, não gerar o quê? Um processo avaliativo, não entender do nosso aluno, né? Tem muita gente que prescreve no escuro, né, sem buscar, né, conhecer o aluno dentro dos seus parâmetros fisiológicos, biológicos, né, funcionais, né, isso é fundamental. Então, tem alguns erros fatais, né, que a gente, né, muitos profissionais cometem, né, no processo de prescrição. Primeiro é não fazer o planejamento de metas claras e objetivas, né? Passa um treinamento para o aluno, passa um treinamento, né, para a pessoa sem metas, né? Então, por exemplo, chega lá, passa o exercício, né, os exercícios que ele tem que fazer, sem nenhuma análise de quê? Do seu cliente, do seu aluno, e simplesmente bota o aluno para fazer o exercício. Só que ele não faz um planejamento de metas. Primeiro, o que ocorre quando a gente não faz um planejamento, né, de metas claras que querem ser atingidas, de objetivos claros a serem atingidos por período de tempo, né? A gente não chega com eficiência ao nosso objetivo. Uma coisa importante hoje é que a gente, dentro do processo, né, de treinamento, é fundamental que a gente trabalhe com níveis de atingir o resultado que o aluno quer, que é importante ali dentro das deficiências analisadas no processo avaliativo. Então, é muito normal quando, né, a gente vê muito isso, profissionais passando exercícios sem metas claras, sem objetivos claros. Então a gente tem que saber qual é o objetivo daquele aluno, qual é a necessidade daquele aluno. Por exemplo, quando a gente faz um processo avaliativo que analisa, por exemplo, encurtamento muscular, a depender do tipo, né, onde está localizado o processo de encurtamento, muitas vezes é na região lombar, posterior de coxa, que são musculaturas que não geram movimento, né, de distender a musculatura por conta da nossa mecânica, certo? Então é importante que a gente perceba essas fragilidades e coloque na meta dentro do processo de prescrição. Quando a gente começa, né, um planejamento de um treino de um aluno, por exemplo, a gente precisa definir quais são esses objetivos claros, o quanto, por exemplo, de percentual de gordura aquela pessoa precisa perder. Porque muitas vezes a gente analisa a perda de peso, né, reduzir peso por reduzir peso da balança. Mas a gente tem que entender que quando a gente quer reduzir peso, é importante que a gente reduza gordura corporal. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entra num processo de emagrecimento, quando a gente tem déficit calórico, quando a gente restringe ingesta calórica, a gente também tem degradação, a gente tem perda de quê? De massa magra, de musculatura, a gente tem redução, né, dessa musculatura. Isso afeta a balança. Só que muitas vezes, a depender do tipo de dieta que está sendo aplicada, essa redução de massa magra é muito grande. E a gente reduz o peso na balança, só que o nível de gordura não reduziu de forma tão eficiente e efetiva. O que é que vai acontecer? O exercício ele tem que ser prescrito, né, para que a gente, dentro, né, de uma restrição calórica, está precisando reduzir peso, dentro de uma restrição calórica, a gente, além de reduzir mais a gordura, por conta de uma prescrição onde vai fazer com que ele mobilize mais essa gordura. Que tipo de prescrição é essa? Ativando, por exemplo, o metabolismo aeróbico, com treino de moderada intensidade, de ritmos contínuos, né, muitas vezes, ou quando a gente varia também, né, treinos intervalados, com intensidade alta, com picos rápidos e recupera, né, tem uma recuperação ativa, isso faz com que a gente mobilize mais gordura e tenha ganho de massa magra utilizando um treino de força. Então, por exemplo, a gente tem que estabelecer uma meta daqui a 15 dias onde eu quero chegar, daqui a um mês onde eu quero chegar com esse treinamento, daqui a 2 meses, ou seja, estabelecer períodos de tempo de metas e ir avaliando, analisando se está sendo atingido. Isso vai fazer com que o processo de prescrição, né, seja mais eficiente. Porque se a gente não atingiu aquela meta naquele período de tempo, alguma coisa aconteceu de erro no processo de prescrição e tem que ser reavaliado, reanalisado de que forma foi aplicado o exercício físico que não fez com que atingisse aquela meta. Se foi só, né, muitas vezes
tem uma frequência semanal não adequada, o aluno falta, né, o treinamento, não faz o exercício, isso tem que ser pontuado. Né? Então, todo esse planejamento é fundamental para que a gente atinja o objetivo de forma mais efetiva. Se não fizer dessa forma, se não fizer uma estrutura, né, de forma eficiente, a gente não atinge o resultado com eficácia, né, com eficácia o treinamento.